Amém, irmãos? Hoje nós vamos continuar o desfrute do livro A Hora da Mudança. A porção que eu vou compartilhar com os irmãos hoje é a de quinta-feira. Ela é dividida em 2 subtítulos. O primeiro deles, ele fala sobre a obra do Espírito. E nós já vimos nos dias anteriores que Deus é a verdade absoluta. E aí, nesse primeiro subtítulo, ele começa com um questionamento, que fala assim: quem nos ajudará a ter a verdade constituída em nós, né? E aí os versículos 16 e 17 do capítulo 14 de João, ele nos ajuda a responder essa pergunta. Os versículos dizem assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém. Então, irmãos, aqui no versículo, deixa claro pra gente que o próprio Senhor Jesus, ele veio em espírito para estar para sempre conosco, né? Hoje ele não está apenas no trono, assentado ali à direita de Deus Pai, né? Mas ele também está no nosso espírito, né? Dentro de cada um de nós, vivendo, habitando conosco, né? No momento que Jesus proferiu essas palavras aqui do versículo, ele ainda habitava com os seus discípulos. Ele iria morrer, ressuscitar e vir como outro Consolador, né? Como o Espírito da verdade, para habitar para sempre com eles, né? Com seus discípulos. E dessa forma, o Espírito da verdade, ele poderia cumprir o desejo de Deus, né? Que a graça que é dada para o nosso desfrute, ela se tornasse verdade e realidade no nosso viver. E aí, ainda no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, que é o versículo, inclusive, proposto para a leitura de hoje, ele diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém. Então aqui, irmãos, ele mais uma vez reforça que Deus nos enviou da sua parte o Espírito da verdade para conduzir cada um de nós a toda a verdade e realidade de agora e que há de vir, né? E quando a gente recebe essa palavra, a gente não deve só analisar na nossa mente, ficar em doutrinas, conceitos. Não, a gente deve praticá-la, tomar essa palavra como nossa realidade, como verdade absoluta no nosso viver e praticar no nosso dia a dia, né? Que a gente possa realmente fazer dessa palavra a nossa realidade, né? E aí a gente vai para o segundo subtítulo aqui da leitura de hoje. O segundo subtítulo fala sobre o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nessa segunda parte são propostos para a gente 2 versículos. O primeiro deles é de 1 João, capítulo 5, versículo 20. Eu vou ler para os irmãos. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E o segundo versículo proposto está em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Ele fala: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, irmãos, aqui fica claro pra gente, mais uma vez, que o Filho, ele veio à Terra, ele morreu por nós, e ele se tornou o Espírito da verdade que habita no nosso interior para viver para sempre com cada um de nós, mais uma vez. Só que ele não apenas habita em nós e se tornou o Espírito da verdade para isso, ele também nos dá a capacidade, né, de reconhecer o que é verdadeiro, que é Deus. E além de habitar em nosso interior, nos dar a capacidade de ver o que é verdadeiro, de reconhecer o que é verdadeiro, nós também estamos naquele que é verdadeiro. Porque quando a gente crê no Senhor, nós temos Ele como verdade e como realidade. Só que aí, irmãos, a gente chega num ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque Satanás, ele também sabe dessa realidade. E ele quer tirar isso de nós. Então a gente sabe que ele quis competir com o Deus verdadeiro, mas nele só tem mentira, engano, usurpação. Então, no fim dos tempos que a gente já está vivendo, Satanás ele vai tentar seduzir, ele já está seduzindo, na verdade, né? A todas as pessoas, inclusive aos cristãos, né? E aí a gente já está vendo o amor de muitas pessoas se esfriar, a gente está vendo muitas pessoas se distanciarem do Senhor, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Muitas pessoas ao nosso redor, inclusive muitos de nós, passamos por tribulações. E é nesse momento que a gente tem que se apegar ainda mais ao Senhor e a essa realidade, né?
Ele é o caminho, ele é a vida, como diz no segundo versículo. E ele não só tem, como ele também é a vida eterna. Né? Que a gente realmente tome essa palavra como realidade, que a gente se apegue ao Deus verdadeiro, à verdade, e que a gente não se distancie do Senhor nesse final da corrida, né? Amém. Jesus é o Senhor, irmãos.